E aí? Vocês estão legal? Vocês estão bem? Vocês pararam de tomar mais de 3 energéticos por dia? Porque, na moral, se não pararem, isso vai dar uma bosta! No final dos anos 70 e começo dos anos 80, aconteceu um dos movimentos mais distintos de todo o heavy metal, o New Wave of British Heavy Metal. Onde, resumindo um pouco esse movimento, porque ele é bem grande, foram bandas que surgiram no final dos anos 70 e 80, tomando-se de inspirações de bandas do começo dos anos 70, como o Black Sabbath e o Motorhead, e até mesmo bandas do movimento punk, como os Misfits. Dentro desse movimento surgiu um dos gêneros mais famosos, se não o mais famoso de todo o gênero do metal, o thrash metal, o metal lixo. O movimento se dividiu nas duas partes do mundo, a parte oriental e a parte ocidental. Onde a parte oriental, onde as bandas mais famosas seriam meio que o Creator e o Sodom, tinha um som muito mais pesado e rápido, até mesmo aproximado do que seria o death metal um pouco depois. Enquanto a parte ocidental não em si teria um som mais limpo, mas um som um pouco mais melódico e entendível. Onde na parte ocidental, praticamente os representantes dali são o Big Four, o Metallica, o Megadeth, o Slayer e o Anthrax. O que você tá falando sobre isso? Sendo que isso aqui vai ser um vídeo sobre a review de um álbum. Simples, porque eu tenho que falar o que aconteceu nessa época para poder falar sobre a banda em questão, o Megadeth. Mas antes de tudo, seja bem-vindo a mais um vídeo do Dr. Rock. E por um obséquio, antes de começar o vídeo, dá um like e se inscreve aqui no canal, pois isso me motiva a lançar mais vídeos que pode te entreter, caso você goste. Então, sem mais delongas, vamos começar um vídeo. Puxa a vinheta! Antes de falar sobre o Megadeth, nós temos que falar sobre o Metallica, porque praticamente uma banda conecta a outra. Porque pra você que não sabe, o Megadeth surgiu depois da demissão do Dave Mustaine do Metallica em 1983, onde mais ou menos a história foi assim. Acho que está na hora de demitir o Mustaine. Vejamos o que achas? Tens certezas? Seguinte, Mustaine, tu serás demitido, queira ou não, KK. O que? Mas assim, meu patrão, do nada. Do Neida. Seguinte, Mustaine, este ônibus passa pela Gaza, Parteiros, Asco e sei lá mais que merda tem no mundo. Tá bom pra você? Só não te deito a porrada, pois não gosto de bater em gnomo. Então só vou pedir pra vocês não usarem os meus riffs nas músicas, ok? Pode deixar. Promete? Prometo, meu nobre. Após Mustaine ter ficado da vida com os caras, ter demitido ele, ter tratado ele como se fosse bosta, ele quis criar uma banda para tentar superar o Metallica ou simplesmente para superar a sua raiva, o Megadeth. Onde a ideia surgiu de um panfleto que ele estava lendo, onde tinha a palavra Mega Morte. A partir desse nome, ele elaborou a primeira canção da banda, que seria Set Your World Afire, que está presente no álbum So Far So Good, So War. Porém, ele pegou esse nome Mega Morte, em vez de dar nome à música, ele deu nome à banda, e assim surgiu o nome também, Megadeth. Daqui, na minha humilde opinião, é um nome bem bom, inclusive melhor que Metallica, hein? Bem, agora que vocês sabem como é que foi a história da demissão do Dave Mustaine do Metallica, isso vai se encaixar perfeitamente no contexto do primeiro álbum do Megadeth, lançado em 1985, o Killing is My Business and Business is Good. Onde a primeira crítica que eu vou falar sobre esse álbum é essa questão. A sonoridade dele é muito diferente com a sonoridade que você vai ver aos álbuns após dele. É muito mais violento, muito mais barulhento, inclusive muito bagunçado, retratando bem a questão da raiva que o Mustaine estava sentindo. Porque o cara, além de ser um cara maluco da cabeça, Mustaine é um cara maluco da cabeça, o cara tava muito de 83 a 85 para poder criar o Megadeth. Você percebe isso muito bem em tudo no álbum. A temática, que seria a temática meio de violência, de raiva em si, as músicas bagunçadas, as letras envolvendo raiva, destruir as coisas e tudo mais. Mas na minha humilde opinião, o que marca mesmo o Killing is My Business é a sua produção horrorosa. Como eu já tinha dito no meu vídeo sobre o volume 4 do Black Sabbath, os caras gastaram uma certa quantia em drogas ilícitas na produção do álbum. Porém, o Black Sabbath tinha um orçamento muito grande, tinha $60 mil, podia produzir um álbum muito bem, mesmo gastando com drogas. Porém, o Killing is My Business só teve um custo de produção de $12 mil. E os caras usaram desses 12 mil, 6 mil pra gastar em droga.
Ou seja, os caras tinham metade do orçamento para poder fazer um álbum. E além disso, quando os caras tiveram que fazer a capa do álbum, os produtores perderam a arte conceitual que o Dave Mustaine tinha entregado a eles. Ou seja, eles tiveram que fazer uma capa meio bagunçada nos 45 do segundo tempo. E o que saiu? A famosa capa do crânio de plástico. Sinceramente, se você gosta dessa capa, você tem problema. A capa é horrorosa, chega a ser engraçada. É um crânio de plástico com os óculos do Vic Rattlehead, né, o mascote do Megadeth, feito de papel alumínio. O sangue que tem uma parte do álbum é feito de ketchup barato. Porém, aleluia que quando eles remasterizaram o álbum em 2002 e também em 2016, eles mudaram a capa para a arte conceitual que o Mustaine tinha na época. É o crânio do Vic Rattlehead em volta de vários ossos e 2 facões em volta. Que pra mim é uma capa muito bonita. E se der, eu também quero uma camisa dela, né? Porque eu já vi estampa, nossa, é uma camisa belezinha. E também falando sobre a questão de remasterização, na moralzinha mesmo, se você for escutar Killing Is My Business do Megadeth, pega as versões remasterizadas que tem no Spotify. Tanto a versão de 2002 que tá presente ali, tanto também a versão The Final Kill de 2016. Porque a sonoridade original do álbum é péssima. As guitarras são bagunçadas, o baixo, além de ser muito alto em todas as versões, aqui é mais alto ainda. E a voz do Mustaine, cara, ela tem um eco absurdo na versão original. É simplesmente horroroso. Os álbuns do Megadeth clássicos tem essa questão do Mustaine ter meio que um eco na voz. Só que aqui parece que o cara tá dentro de uma caverna do Everest, é sério, a voz é muito ecoada. E uma coisa aqui também que eu tenho que reclamar sobre esse álbum é a questão da voz do Mustaine. Bem, não é novidade que a voz do Mustaine não é amada pelos fãs do thrash metal. Hello, me. Meet the real me. And my misfit. Mas eu gosto da voz dele. Só que aqui o cara tá parecendo um adolescente na puberdade. Tem hora que ele canta que, na moral, fica meio estranho. A primeira faixa do álbum, que eu gosto bastante, é Love You to Death. Onde no final da faixa ele começa a rir loucamente. Cara, é bizarro. Quando eu vi isso, eu fiquei totalmente estranhado. Beleza, já foi 2 minutos de vídeo só falando sobre a New Wave of British Heavy Metal e 3 minutos esculhambando esse álbum. Mas agora chegou a hora de falar bem do Killing Is My Business e Business Is Good. Mesmo falando sobre a sonoridade dele ser muito violenta e bagunçada, é uma sonoridade boa. Incrivelmente, eu pensei que eu ia odiar esse álbum, mas é uma sonoridade muito interessante. Não é uma sonoridade excelente, tipo eu penso, nossa, o Megadeth de verdade era o Megadeth com essa sonoridade bagunçada como se fosse o Slayer. Não, mas é uma sonoridade interessante. Tem músicas muito interessantes aqui sobre esse álbum. E inclusive, a produção das músicas do Killing Is My Business teve uma produção muito igual ao Kill 'Em All do Metallica. Já tinha várias faixas prontas que eles tocavam ao vivo, e o Kill 'Em All praticamente era meio que um compilado dessas faixas que tinham ali. O Killing Is My Business é praticamente isso. Pelo que eu me lembro, a Love You to Death já era uma faixa que já existia há muito tempo, e a faixa que todo mundo mais fala desse álbum, a Mechanics, é praticamente uma The Four Horsemen do Dave Mustaine, onde ela já tinha sido feita na época do Metallica. Os caras do Metallica, pelo que eu me lembro, tocavam essa música com Dave Mustaine. E na minha humilde opinião, eu prefiro mais a The Four Horsemen, mas a Mechanics também é muito boa. Mas qual que é o veredito final pro Killing Is My Business e Business Is Good? Ele é um álbum subestimado? Na minha humilde opinião, nem ferrando. Ele é um álbum que ganha, na minha opinião, na verdade, atenção demais pra um álbum que nem é tão legal assim. Mas ele é bom? Ele é bom, e ele é legal sim, na verdade. Eu retiro o que eu falei, ele é um álbum bem interessante. É legal você ver como é que era a sonoridade do Megadeth antes do salto monstruoso que vai ter no Peace Cells, que eu vou falar no vídeo seguinte. Uma sonoridade muito mais bagunçada, muito mais violenta, muito mais desastrosa, porém, muito legal de se ouvir. Caso você tenha interesse em ouvir algumas músicas do álbum, pra mim, a faixa essencial pra você ver esse álbum é a Love You to Death. Praticamente a primeira faixa do Megadeth, ela é muito boa, mesmo com os vocais do Mustaine meio estranhos, é uma faixa bem legal. Agora, outras 3 faixas que eu diria que são legais pra você ouvir também é a faixa título, Killing Is My Business and Business Is Good. Pra mim é a melhor faixa do álbum. Também é interessante você ouvir a faixa Rattlehead, que também ela é bem legal, que ela tem um início muito legal, que o Mustaine fala Here I Come, mais ou menos, eu gosto bastante dela. E também, obviamente, tem que se ouvir a Mechanics, que também é uma faixa, na minha opinião, muito boa, se depender em termos técnicos, a melhor do álbum. E se eu tivesse que dar uma nota pra esse álbum, eu diria que eu daria um 6,5 de 10. Ele é um álbum interessante, apresenta músicas legais e ideias legais. Porém, no resultado final, ele é um álbum muito bagunçado com, na minha opinião, mais músicas mais ou menos do que boas. Mas, se você quiser ouvir ele, pode ouvir. Mas, na minha humilde opinião, não é a melhor iniciativa caso você queira começar a ouvir o Megadeth. Bem,
É isso, esse foi o vídeo. Novamente, dá um like e se inscreve no canal para poder lançar mais vídeos aqui para vocês. Falou e até o próximo vídeo.